Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. É o quinto capítulo, é o quinto vídeo do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E a gente continua com o tema egoísmo. A semana passada foi um vídeo sobre egoísmo e o Evangelho traz um texto muito bom. Eu achei interessante continuar nesse tema essa semana. E a gente lendo o texto, parece tão clara a forma de você amar ao próximo, sabe? Ou pelo menos se olhar e ver o que eu preciso fazer, sabe? Ele traz um caminho, uma direção, por isso que a gente sempre comenta, né? De buscar conteúdos, porque eu vou aprendendo conforme eu vou assistindo vídeos, fazendo as leituras e tudo mais. Eu vou aprendendo. É igual quando a gente vai para a escola, né? Que você não sabe ler e escrever e você vai aprendendo. Você começa a conhecer as palavras, você começa a fazer leituras e as leituras vai te trazendo novos aprendizados. É a mesma coisa, eu não sei como agir diante de determinadas situações, o que fazer com isso ou com aquilo, para onde eu vou. E as leituras, os vídeos nos traz esse entendimento, essa compreensão, essa explicação. E olha que lindo. Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada. Então, se o amor fosse recíproco, né, entre os homens, a caridade seria melhor praticada. É o amor, né? Mas para isso seria necessário nos esforçar, no sentido de livrar do nosso coração essa couraça, essa dureza toda, sabe? Que envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. Então, para que houvesse esse amor, né? Essa caridade, para tudo isso acontecer, para haver menos egoísmo, há a necessidade de nós nos esforçarmos, porque às vezes a gente vai ficando duro, cada um tem um modo de ser. Muitas vezes, diante do que aconteceu, eu não tenho um entendimento do que me aconteceu, a gente vai ficando dura, né? O ser humano ali cria aquela couraça, aquele coração duro, sabe aquela expressão, coração de pedra, né? Que não se quebranta com o que vê, não se quebranta com o sofrimento do próximo, não se quebranta de modo geral. Então, há a necessidade de quebrar essa couraça, de quebrantar esse coração. O Cristo, ele nunca se esquiva, nunca se esquiva. Aqueles que o procuravam, fosse quem fossem, sempre eram atendidos, né? Nunca era repelido, independente de quem fosse a pessoa, né? A gente tem no caso a mulher adúltera, o criminoso, todos a gente pode observar, né, diante da leitura do Evangelho, que todas as pessoas que o procuravam, que o procurou, foi atendido, foi socorrido. Ele não fazia distinção, ele não fazia discriminação. E uma coisa que é muito importante a gente trazer para a gente, ele nunca temeu prejudicar a própria reputação. Ele sempre ajudou e nunca ficou preocupado que a ajuda que ele estava dando para esse próximo, mulher adúltera, criminoso, seja lá o que for, ia manchar a sua reputação. Então, hoje, isso parece que às vezes a gente lê, acha tudo muito bonito, mas no dia a dia, na prática, a gente não bota reparo que muitas vezes a gente deixa de prestar um auxílio, de fazer alguma coisa, preocupado com o que o outro vai falar. O que o outro vai falar se me ver ajudando esse mendigo, esse drogado, essa mulher da rua, esse homem, ou seja lá o que for, sabe? Então, a gente lê o texto, acha tudo muito lindo, olha que exemplo, mas no dia a dia a gente tá aplicando, porque, gente, é tão automático que às vezes a gente não para prestar atenção. Então, gente, Cristo, que é o nosso modelo e guia, ele sempre ajudou, nunca temeu,
nunca repeliu ninguém que procurou a sua ajuda e nunca temeu a crítica e o julgamento de ninguém. Ele fez o que ele sentia no coração, né? Segundo as leis de Deus, ele foi o exemplo de amor e caridade. Então, o que ele fez na passagem aqui, quando, né, no caso em vida física, ele deu o maior exemplo de amor e caridade. Então, é para isso que a gente tem que olhar, sabe? É o amor e a caridade ao próximo, sem temer o que o outro possa falar. Então, que a gente não deixa de fazer o bem, de acolher o próximo, de acolher quem preciso, com medo do que os outros vão falar, né? Com medo da crítica, do julgamento, porque as pessoas são boas em apontar, mas fazer nem tanto quanto o de apontar. Então, olha para você, não tenha medo, faça o que você sente no coração. Cristo é o nosso modelo e guia. Cristo faria? Cristo fez? Que ele fez, na verdade, né? Não faria, fez. Então, então vá e faça. É Jesus Cristo o nosso modelo e guia. A sociedade precisa muito de socorro. Às vezes eu olho para a sociedade, e eu também, lógico, faço parte dela, e vejo uma sociedade doente, uma sociedade que precisa muito de direcionamento, porque parece que tá todo mundo muito perdido. Então, se tá todo mundo é muita gente, mas eu digo assim, as pessoas parecem que estão perdidas, sabe? Então, se elas estão, para que eu vou olhar ali para me basear se eu vou ajudar o próximo ou não? Então, é Jesus Cristo o nosso modelo e guia. E se cada um olhar para Jesus Cristo, a gente vai ter uma sociedade mais saudável. Quando vem uma pergunta, quando que tomaremos, e aí falo eu, quando a gente vai acordar, quando a gente vai despertar e seguir o exemplo de Jesus para dirigir as nossas ações? Quando a gente vai despertar? Eu digo que não é nem mais chegado a hora, já passou a hora. Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria envergonhado. Ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Seria então que o mal desapareceria. E para isso, para o mal desaparecer, a caridade tem que reinar. E para que reine, há essa necessidade de despertar, de buscar algo que nos ajude. Como eu falei agora, Jesus é o nosso modelo e guia. Então, olha, que a gente, seguindo o exemplo dele, a gente vai pôr mais em prática a caridade. Que a gente possa então fazer uso dessas palavras e não só ouvi-las, pôr em prática tudo isso que está sendo dito hoje, vem sendo dito, que a gente possa pôr em prática, não só ouvir e dizer que discurso mais bonito, ler o evangelho, que leitura mais bonita. É sim muito bonita, mas é para se usar. De nada vale ficar só aqui. A gente tem que usar, tem que pôr em prática, usar com o próximo, comigo mesmo. Então, e tem que começar a partir de nós. Então, que comecemos a nós mesmos a dar o exemplo, a ser o exemplo para o próximo, sabe? Seguindo os exemplos de Jesus. Não esperar o outro, começar em mim. Jesus, meu modelo e guia, eu vou fazer e eu vou dar o exemplo. Até porque quando a gente faz o bem, a gente tem uma energia diferente, uma energia que pulsa, uma energia que brilha. E isso ilumina e contagia as pessoas ao nosso redor e faz grande diferença. Comece. Sejamos então caridosos com todos, sem fazer distinção, ajudar quem precisa. Não julguemos quem nos olha com desdém. Então, eu faço, sem medo do julgamento. E também, se alguém me olhar com desdém, que eu também não ofereça um julgamento, senão eu vou estar fazendo a mesma coisa. Então, que eu faça, seja caridoso, caridosa com o próximo, mas também não julgue quem me olhar com desdém por estar fazendo isso. Não, que a gente tem que deixar para Deus, sabe? É Deus que cuida de toda a justiça. Pois cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. Então, esse julgamento não é meu, não está no meu alcance. Eu não tenho essa capacidade, esse potencial de julgar, não cabe a mim, é a Deus. Então, eu deixo para ele o que é dele, não cabe a mim essa tarefa.
O egoísmo é a negação da caridade. Sem a caridade não há tranquilidade na vida social e ainda não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto. Uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Então você vê, a família é a coisa mais importante, né? A gente vem em família, a gente não vem por acaso. Então a família é sagrada, é divino, é de Deus. E se nem com egoísmo e orgulho, nem a família, os laços afetivos da família são respeitados, então você imagina o que é o egoísmo e o orgulho, tá? Então busca a caridade, o amor, amar uns aos outros. E é assim, não espere o outro, comece de você, tá bom? Que esse texto faça morada no seu coração e nas suas ações, nas suas atitudes, tá bom? Um beijo no seu coração, um beijo pro pessoal do Raimundo Mariano Dias e pra Gente Espírita Brasil, tá bom? Abençoada seja a sua semana e beijos de luz.